Bom dia, igreja. Vamos começar nosso culto de louvor e adoração a Deus. Já estamos iniciados ali? Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos para começar esse dia. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Para nós, ó Deus, que temos o privilégio de vir aqui, queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer a Tua verdade, entender a importância do Senhor nas nossas vidas. Criou em nós, ó Pai, a alegria em poder viver perto do Senhor. Nós somos gratos porque eu te agradeço, ó Deus, porque na minha família eu pude viver isso tantos anos atrás já. Ó Pai, que mais pessoas possam ter o privilégio de poder viver isso também, entender isso, poder experimentar como é viver perto do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Pedimos que o Senhor fale com a Tua igreja, fale com as pessoas que estão nos assistindo, com aqueles que vão ainda assistir em outro momento. Pai, usa as nossas vidas, fala conosco. Nós desejamos que o Teu Espírito possa agir de maneira sobrenatural no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos esse momento. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para a gente poder adorar o nosso Deus. Os olhos dos cegos abriram.
engrandecendo o nome de Deus, esse que é único de todo louvor, honra e glória.
corações, porque vivemos para o Senhor, acreditamos no Senhor, nossa esperança está no Senhor. Um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que sabe de todas as coisas, único Deus, altíssimo, maravilhoso. Ó Pai, nós sabemos que nada pode deter as nossas vidas, porque o Deus vencedor habita em nós, o Deus vencedor poderoso habita dentro de nós. Por isso, Deus, nós acreditamos, queremos ver a Tua obra avançando nessa igreja, avançando nessa cidade, avançando no nosso país, e que as pessoas possam olhar para nós e desejar servir o Deus que nós servimos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de Te conhecer. É realmente muito bom. Recebe o nosso louvor, ó Pai, e fala conosco, continua falando conosco, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos meditar na palavra, nosso Deus, no texto que está em Provérbios, capítulo 31, os versos 10 ao 31 também. Hoje nós comemoramos, na verdade está no calendário, que é o Dia Nacional de Prevenção do Combate à Depressão. Nós estamos no mês de setembro, um mês tratado como o mês amarelo, para prevenção e combate ao suicídio, que é uma das maiores causas de mortes no mundo. E a depressão é um dos fatores que interferem, é um dos fatores que influenciam nas causas geradoras desse ato tão drástico, ou as tentativas, que são feitas, que muitas são frustradas, mas são tentativas de tirar a própria vida de várias pessoas, de várias idades, de crianças hoje, inclusive, até idosos. Então, nesse Dia Nacional de Prevenção ao Combate à Depressão, que é um dos fatores, então, graves, motivadores desse ato tão complicado, tão difícil, muitas vezes, de ser tratado ou percebido e tratado de maneira adequada, nós temos que orar como cristãos, como filhos de Deus, para que essas situações de vida, essas situações de luta interna entre a personalidade, entre os fatores externos, enfim, com tudo que acontece em torno do indivíduo, não o leve a se sentir sozinho. E nós, cristãos, temos uma forte resposta para isso, que é a comunhão, que é a aproximação, o interesse verdadeiro uns pelos outros, como Deus manda que nós tenhamos interesse verdadeiro uns pelos outros. E mais ainda, Jesus nos diz que Ele sempre estará conosco até o final dos tempos. Então nós não estamos sozinhos, o próprio Deus nos afirma, e o próprio Deus nos manda estarmos juntos uns com os outros, compartilhando as nossas vidas. São coisas que vão realmente ajudar, certamente, a aliviar ou até eliminar esse fator tão grave, tão drástico, que é a depressão na vida das pessoas. O cristão também entra em depressão. Vários personagens bíblicos tiveram momentos depressivos e sofreram muito com isso e foram tratados tanto por Deus quanto por pessoas que Deus usou para eliminar esse mal. Eu gostaria que nós dedicássemos um momento de oração, tanto pelo mês, pelos
esforços feitos pela sociedade nesse sentido, quanto nós cristãos, para que esse mal ele seja realmente vencido. Vamos orar todos juntos. Ó Deus, Pai de amor, Pai da misericórdia, o Senhor, ó Pai, que sabe exatamente o que vai pelo nosso coração, de todos os teus filhos, de todas as tuas criaturas, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, seguros do teu poder curador, seguros, ó Deus, da tua misericórdia, do teu amor, ó Deus, que nos contempla, que nos prestigia, que nos protege. Que esse mal, ó Pai, da solidão, esse mal, ó Pai, da depressão, ele seja, ó Pai, vencido pelo amor, o amor do Senhor, o amor, ó Pai, que nos une, o amor de uns pelos outros. Que essa semente, ó Pai, do amor do Senhor, frutifique em cada um dos teus filhos e seja derramada e seja expandida a todas as pessoas em volta. Ó Deus, nos usa como instrumentos da tua paz, para que a comunhão, para que o interesse verdadeiro, para que o cuidado seja expressado um para com os outros. Nós tenhamos, ó Deus, olhos que veem, ó Pai, que enxergam essas necessidades no outro. Que nós tenhamos, ó Deus, um verdadeiro interesse pelo bem do outro. Isso, ó Pai, resulte nesse exercício de comunhão, os benefícios da comunhão aconteçam para cada um de nós. Nós intervimos, ó Pai, pelas vidas que estão transtornadas, pelas pessoas, ó Deus, que estão amarguradas, que se sentem sozinhas. Ó Pai, Espírito Santo de Deus, consola, conforta essas pessoas, ó Deus. Nos usa também como instrumentos para levar esse amor, ó Pai, de conforto, de consolo, para que nós possamos falar que ninguém está sozinho quando o Senhor está próximo de nós. Quando o Senhor, ó Pai, também nos envia para estarmos, ó Deus, fazendo o papel de embaixadores de Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, para levar e espalhar esse amor, espalhar a comunhão do Senhor em todo o canto. Abençoa, Pai, essas vidas carentes, as pessoas, ó Pai, irmãos, aqueles que, ó Pai, que ainda mesmo não te conhecem, mas que eles não sejam, Pai, vencidos pela depressão, vencidos pela solidão, eles descubram o amor de Jesus e tenham suas vidas transformadas, consertadas e fortalecidas no amor do Senhor. É a causa que nós oramos agora e clamamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar num texto conhecido, como já dissemos, Provérbios capítulo 31, versos 10 ao 31. Um texto um pouco longo, mas que vale a pena o exame detalhado dele, porque ele fala do louvor da mulher virtuosa. E esse é um texto que ele foi escrito como o autor de Provérbios diz, são conselhos da mãe do rei Lemuel para ele. E não há uma concordância exatamente de quem é Lemuel, afinal, é só mencionado aqui, na Bíblia toda. Pode ser o rei de uma terra vizinha de Israel, que era conhecido de Salomão. Mas dizem que pode ser também o próprio Salomão, como um nome, que ele também era tratado, Lemuel. Ou talvez o rei Ezequias, que também foi um rei temente a Deus, que também poderia ter sido tratado com o nome de Lemuel. O fato é que consta, então, no escrito bíblico, conselhos da mãe do rei para uma esposa adequada, para uma esposa que ela chama de uma mulher virtuosa. Então, certamente é um conselho de mãe que é tendencioso para o bem do filho, para o bem da verdade. Mas ele faz parte do conjunto bíblico para mostrar justamente o quanto Deus aprova e o quanto Deus motiva que as mulheres sejam virtuosas. E o texto diz assim, nós vamos ler: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E é ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas.
Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém. Olha, é um texto assim bonito, né, da gente ler. Se a gente considerar que existe ensinos bíblicos já falando sobre como as mulheres devem se portar em relação aos maridos. O texto é todo texto que eu falei. Em Efésios capítulo 5, 22, Paulo fala que as mulheres devem ser submissas aos maridos. E em Colossenses 3, 18, ele repete a mesma instrução, que as mulheres devem ser submissas, sujeitar aos seus maridos. Agora vamos tentar fazer uma junção das duas coisas. Essa mulher, que está sendo indicada como uma mulher virtuosa, ou seja, como alvo de toda mulher, como o que se espera de toda mulher, ou pelo menos o que se projeta para que todas as mulheres são capazes de fazer, fala ainda que ela deve ser submissa ao marido, por uma questão de ordem, por uma questão, de organização. Mas essa mulher aqui é uma mulher muito especial. E, na verdade, nós temos que pensar assim: toda mulher é especial. Toda mulher deve ser, Deus planejou, Deus projetou para ser assim, uma mulher que tem todos esses valores, essas virtudes vividos na sua vida. Ela tem qualidades que só trazem bem, tanto para o marido, quanto para os filhos, quanto para toda a sociedade. A mulher virtuosa, que é o ideal que a mãe do rei Lemuel fala para ele, é o que toda mulher precisa e deveria ter na sua formação desde criança, instruções para se tornar. Ele fala que ela tem valores que excedem muito finas joias. Ela tem um coração, melhor, o marido dela tem um coração que confia nela, porque é uma mulher verdadeira, é uma mulher sincera, é uma mulher que exprime o que sente, Então não há dúvida sobre as atitudes dela, sobre os desejos dela. Diz o texto que ela faz o bem e não o mal, ela busca as coisas boas, ela se afasta das coisas ruins. Fala que ela busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. Então fala que é uma mulher que tem trabalhos, tem atividades, que usa os seus recursos, suas condições, para produzir. Ela usa o tempo dela, ela usa as habilidades dela, ela usa os recursos dela. Fala que ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão, ou seja, ela sabe que as coisas muitas vezes são processos que levam tempo, que às vezes tem que começar num momento para concluir um resultado num futuro, mas ela tem paciência e ela não interrompe essa viagem, ela faz todo o caminho que tem que ser seguido. Fala que ela se levanta de noite e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela é uma mulher que está atenta, como ela vê o dia como um todo, ela não vê apenas o momento que ela vive. Fala que ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Parece que são coisas de homem, mas
A mulher virtuosa, ela é uma filha de Deus, uma serva de Deus, e que tem as capacidades que Deus colocou na vida dela, tanto quanto. A gente vive hoje um momento que fala-se muito de inclusão, que é uma pena a maneira como estão trabalhando essas coisas. Porque a chamada inclusão nada mais deveria ser do que um exercício de respeito a todas as pessoas. Isso seria sim ser inclusivo, respeitar todas as pessoas, amar todas as pessoas. E essa questão de inclusão da mulher ser incluída no mercado de trabalho, por exemplo, a mulher ser incluída em ramos de atividades da sociedade, isso parece realmente uma exclusão, tratar como se houvesse razão para ver a diferença, porque a mulher virtuosa que o texto publica diz que ela faz de tudo realmente, e faz bem feito, e faz do jeito produtivo, buscando o bem, buscando excelência também. Fala o texto ainda que ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Isso quer dizer, ela percebe o resultado que ela tem e ela não se conforma, não se contenta com isso, ela continua com essa caminhada, com essa jornada dela de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. Fala que, além de tudo isso, ela abre mão aos aflitos. É uma pessoa que cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, cuida da sua vida, negocia, trata com a sociedade, interfere na sociedade e é atenciosa para os menos favorecidos. Ela percebe a necessidade dos outros. Ela não se contenta apenas em ter o seu suprimento, mas ela pensa no suprimento dos outros. Fala que ela estende a mão aos necessitados. Fala que ela não teme as adversidades, porque os dias, a Bíblia fala que são maus, vem coisas ruins que muitas vezes não são previstas, mas ela não se abala com isso, não se choca com isso. Nós temos lugares do mundo que sofrem calamidades naturais constantemente. Imagina como seriam as pessoas que passam por um terremoto, passam por um vendaval, um maremoto, cidades próximas de oceano, mas que fala, depois disso, nada mais tem sentido. A mulher virtuosa, que diz o texto aqui, ela sabe que as adversidades acontecem, o clima muda, os tempos mudam, a economia muda, e ela não tem o seu ânimo abalado, ela se ajusta, se adapta, ela se refaz aqui. Por isso fala que ela não teme a neve, quando eles estão num tempo bom. A neve vai vir, mas ela se prepara para isso, ela tem as suas atenções também, que pensam no futuro, tem as suas dedicações de atos que pensam no futuro. Fala que ela se cobre de linho fino. Vejam, ela cuida dela mesma. Ela não faz apenas para os outros, mas ela faz para ela também. Ela cuida dela, ela usa os recursos com ela também. E fala que o marido dela é tão estimado entre os juízes, e certamente um tanto é por causa do cuidado que ela tem com ele. Porque ela o veste, ela o alimenta, ela o dá suporte a ele, ela faz com que ele seja a pessoa que ele é, ela ajuda que ele seja a pessoa que ele é. E a gente fala isso dos casais, tanto o homem quanto a mulher, e normalmente os filhos juntos. O marido, ele realmente é o resultado do trato da sua esposa. E a esposa normalmente é o trato que o seu marido dá a ela. Por isso que quando os dois se tratam bem, os dois crescem. Difícil um casamento em que um progride e o outro não. Se o outro não progride, é porque o primeiro não fez o seu papel, não fez a sua parte. Quando os dois crescem, é porque certamente os dois, um cuida do outro de maneira adequada. Fala ainda o texto que ela usa de sabedoria e bondade, está na sua língua. Ela pensa. Isso certamente com o tempo todos nós crescemos, amadurecemos, e a sabedoria passa a incorporar cada vez mais a nossa vida. E a mulher virtuosa tem isso. Ela também amadurece, ela evolui, ela se torna mais sábia com o passar do tempo. Então nós vemos aqui várias coisas que são tratadas com a mulher, faladas da mulher, e pensa que uma mulher que é tudo isso que a gente está vendo aqui, que faz tudo isso, que possui tudo isso, é tão forte assim. A Bíblia fala, seja submissa ao seu marido. Eu quero dizer com isso que ela, sabendo do seu potencial, sabendo de todas as habilidades que Deus colocou para ela, tudo que a Bíblia já fala que ela é capaz de fazer,
ela ainda passa por mais um ponto, mais um nível dessa caminhada diante de Deus. Ela se coloca ainda submissa ao marido no sentido qual? De ser obediente, de ser serviçal, de estar a serviço do marido? Não, certamente que não. Para ser justamente uma questão de ordem, aquela que diz, eu estou junto com alguém, e esse alguém faz parte da minha vida, e por uma questão que Deus nos coloca, né, juntos, né, Ele estará dando os seus passos, e eu vou estar junto dele, vou estar apoiando ele. Com isso, nós temos, irmãos, que tudo que a mulher virtuosa é idealizada nesse texto aqui, são questões totalmente possíveis e aplicáveis. São fatores que mostram o quanto Deus nos tem por iguais, homem e mulher. E foi necessário escrever nesse texto aqui, o que para a época não era muito falado. Nós estamos aqui num texto dentro de uma sociedade que é machista, em que a mulher não tem vez nem é contada. Então, nos dias de hoje, pode ser até natural esse texto, mas muitas mulheres já fazem isso, já são assim, são independentes, né, provam o seu valor, né, fazem todas as coisas que os homens fazem. Vamos pensar que naquela época já era importante destacar isso, que a mulher já era tanto quanto o homem deveria ser. E a ideia da submissão da esposa ao marido é apenas uma questão de junção, uma questão de ordem, uma questão de pura humildade, né? Aplicação de humildade. O homem também é incumbido de uma questão muito importante, né? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então o homem não vai ter a mulher como sua serviçal, mas porque ninguém dá a vida por um servo dessa forma. Se o homem tem que amar a mulher de uma maneira como Cristo amou a igreja, ele tem que ver que essa pessoa que Deus colocou do lado dele merece até a vida dele. Então, essa ideia de submissão e de amor são praticamente a mesma ideia, né? De comunhão, de igualdade, de vivência ou de transparência, né, dos sentimentos comuns, coletivos, mas ao mesmo tempo de um só. Um para o outro, o homem e a mulher. A mulher virtuosa, meus irmãos, é realmente uma bênção. E é o ideal de Deus para todas as pessoas. A começar da mulher, que na época já era tratada de maneira diminuída, né? Ele dizia, você não é diminuída, você é tanto quanto porque foi o próprio Deus que a formou. E dotou ela de todas essas qualidades aqui, que precisam ser divulgadas, que precisam ser exercitadas, aproveitadas. E ainda por último, sim, falando sobre a questão da inclusão, a mulher é alvo assim, de muitas perseguições ou discriminações, mas não só a mulher, todo e qualquer desrespeito ao ser humano implica, né, em pecado. Todo e qualquer desrespeito implica em falta de amor, em falta de cuidado. E cria-se uma grande questão em torno disso. Se a pessoa tem ou não tem capacidade. Imagina uma pessoa que é deficiente físico, ou seja, não tem uma parte do seu corpo. Para não discutir se ela tem condição de usar ou não tem condição de usar. Ela não tem a parte do corpo. Então nós tratamos ela como um deficiente físico. Aí essa pessoa, via de regra, está incapacitada de fazer uma série de coisas. Via de regra, ou seja, já se espera que ela não faça uma série de coisas, mas isso é uma suposição, justamente uma suposição discriminatória. Porque uma pessoa que não tem uma determinada parte do corpo, não significa não poder fazer alguma coisa porque não tem aquela parte do corpo. Ela poderá fazer com as outras partes todas do corpo que ela tem, né? Então, quando não há próteses suficientes, a gente desenvolve outras coisas. Há pessoas que são cegas, não têm visão, mas têm uma audição impecável. E o contrário também acontece. Quando a pessoa é surda, as outras percepções dela aumentam bastante. Mas não só isso, inabilidades físicas, mas as diferenças mesmo entre as pessoas. Tem pessoas que são mais habilidosas que outras por conta de justamente qualidades que ela tem, diferente dos outros. E elas são muito melhores em determinadas coisas.
E às vezes isso causa inveja, então se busca o oposto. Se busca mostrar que a diferença que ela tem torna nela alguma coisa desprezível. Isso é o preconceito. Quer dizer que a pessoa, por ser ou ter ou não ter alguma coisa, ela é menor, ela é incapaz. Então, o desrespeito está nisso, em não dar valor às pessoas como elas merecem. E aí não só se trata de ser homem ou mulher, mas qualquer característica, ou qualquer condição, seja ela genética, seja ela étnica, né? E enfim, opções ou maneiras de viver, seja o que for, as pessoas são criaturas de Deus e são amados filhos de Deus e merecem o amor mútuo entre todos nós. Que essa lição, que esse texto, né, nos ajude a pensar justamente nisso, no valor que Deus dá aos seus filhos, no valor que Deus dá à mulher, tanto quanto ao homem, e no valor que nós devemos dar uns aos outros, o respeito que devemos ter uns aos outros, porque todos somos dotados de muita capacidade, de muitas habilidades que Deus dá, e para serem usadas, não para serem guardadas, mas para serem colocadas em favor da família, em favor da sociedade, em favor do reino de Deus, e tudo para honrar, tudo para bendizer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Que Deus seja louvado. Amém. Nós vamos orar, vamos nos colocar agora em oração diante de Deus. Pai de amor e misericórdia, a Tua palavra, Senhor, nos traz essa alegria de conhecermos o quanto o Senhor nos ama, nos dotando assim de capacidades, de habilidades, nos dotando, Pai, de condições para podermos tanto cuidar de nós mesmos, mas principalmente para cuidarmos uns dos outros, para cuidar daqueles que necessitam dessas habilidades, desses dons e talentos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Tua bênção, Pai, seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada em toda a terra, porque o Senhor, Pai, nos dota de características próprias para fazer o bem nessa terra, para fazer boas obras. Abençoa, Pai, todas as lutas, ó Deus, que estão sendo travadas pelo fim das diferenças, contra as discriminações, que prevaleça, Senhor, o amor, prevaleça, Pai, o respeito ao ser humano, o respeito a todas as pessoas de Deus, do Senhor, a todas as criaturas do Senhor. Que o Teu amor, ó Pai, prevaleça nas nossas vidas e que nós, Teus filhos, possamos ser canais de bênção, ó Pai, aqui nessa terra, abençoando, cuidando, transmitindo o Teu amor que vive em nós. Nós Te damos graças, ó Pai, por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.